Aula de matemática. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar então o último assunto do ano de matemática 1. Função exponencial. Beleza? Nós já vimos função afim, já vimos função quadrática, agora função exponencial. Ano que vem será logaritmo e trigonometria, função logarítmica e função trigonométrica. Bom dia. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar com um contexto que é o seguinte. Está aí na página 1 da folhinha que eu passei para vocês. Em uma determinada cultura de bactérias, cada uma se divide em outras duas a cada hora. Cultura de bactérias, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem uma bactériazinha e aí vocês aprenderam na biologia que por meiose ou mitose ou sei lá o que, divisão celular, ela se divide em duas. Não sei. É meiose? Mitose? Sacarose? H2O. Glicose? Enfim. E a cada hora que passa, a célula, a bactéria vai se dividir em duas. Tudo bem? Esse é o contexto. Contexto básico. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês identificassem. Quais são as variáveis desse contexto? Quais as grandezas? Desculpa. Bactérias? E hora. Hora. Hora é uma grandeza? Tempo. Muito bem. Então, tempo é a primeira grandeza, é a primeira variável. Certo? E a unidade de medida do tempo que a gente está utilizando vai ser hora. Muito bem. E a outra grandeza será o quê? Cultura de bactérias. Quantidade de bactérias, tá? Quantidade de bactérias. Pergunta: quantidade de bactérias tem unidade de medida? Não tem. Por que não tem? Porque imagina que eu falo para você assim, ó. Eu sei que eu estou lidando com a grandeza tempo e eu falo assim, tempo 1. Se eu falar tempo 1 para você, vocês sabem do que eu estou falando? Não, eu preciso falar mais alguma coisa. O quê? 1 hora, ou 1 minuto, ou 1 século. Deu para entender? Se eu colocar só o número 1, eu não sei do que se trata. Eu preciso de uma referência. E a referência eu dou falando a unidade de medida. Quando eu falo para vocês, quantidade de bactérias, eu falo para vocês 1000. Vocês já entenderam o que são 1000 bactérias. Então, nesse caso aqui, eu não preciso de uma unidade de medida, beleza? Ok? Muito bem. Então, pelo nosso contexto, ele disse que, inicialmente, num determinado momento, haviam 1000 bactérias. Tá legal? Então, vamos eleger o tempo zero como sendo 1000 bactérias. 1000 bactérias. Pergunta: a cada 1 hora, divide por 2 a cada hora. Calma aí, isso é pra botar no... O contexto, é que eu resumi isso aqui, tá pessoal? A cada hora, cada bactéria vai se dividir em duas, ok? Então, pergunto para vocês: daqui a 1 hora, quantas bactérias terão? 2000. Só que eu quero escrever 2000 de um jeito que eu consiga fazer uma relação entre as duas colunas. Então, como é que eu poderia escrever em vez de colocar 2000 aqui? 1000 vezes o tempo? 1000 elevado a 2? Alguma ideia? Como é que é? 1000 vezes 2. Certo? Por que o vezes 2? Porque a cada hora ele está se dividindo em 2. No caso, a bactéria. Então, vamos escrever 2 vezes o 1000.
Pode ser assim? Ótimo. Alguma dúvida do que aconteceu da hora zero, do instante zero para o instante 1 hora? Alguma dúvida, não? Então pergunto, daqui a 2 horas quantas bactérias terão? 4.000. E como é que a gente escreve 4.000 de uma forma que a gente consiga relacionar com a primeira coluna? Por que você não está dizendo que está dividindo ou você está multiplicando? Olha, você tem uma bactéria no instante zero, no instante t igual a 0. Passado 1 hora, no instante t igual a 1 hora, essa bactéria vai se dividir em 2. Então terão 2 bactérias. Beleza? Cada bactéria se divide em 2 por hora. Tá? Então ok que está 2.000. Então passado mais 1 hora, o que acontece? Quantas bactérias vão ter? 4.000. Como é que eu posso escrever 4.000 de forma que eu consiga relacionar com a 2 ao quadrado? Olha só que legal. 2 ao quadrado vezes 1.000. Correto? Passado 3 horas, quantas bactérias vai ter? 8.000. Só para deixar explícito, isso daqui vai ser 4 vezes 1.000. Certo? Passado 3 horas, quantas bactérias terão? 8.000, certo? Como é que eu relaciono a primeira tabela com a segunda coluna? 2 ao cubo vezes 1.000. Isso aqui vai ser 8.000. Beleza? Então, se eu quisesse, vou continuar a tabela do lado de cá. Se eu tivesse um instante t qualquer, qual vai ser a quantidade de bactérias? 2 elevado a t vezes 1.000. Olha só. Então você vai perceber que essa função aqui, ela é diferente da função afim. A função afim é a vezes x mais b. É diferente da quadrática. A quadrática é ax quadrado mais bx mais c. E você vai perceber que a variável, ela está no expoente. Por isso, função exponencial. Beleza, beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Então, hora zero, instante 0, 1.000 bactérias. Instante 1, 2.000 bactérias. Instante 2, 4.000. Instante 3, 8.000. Ok? Mas a gente vai precisar relacionar o expoente com a coluna da esquerda. Então, perceba que 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. E está relacionado esse expoente 1 com 1 hora. Certo? 2 elevado a 2 é 4. Esse 2, o expoente está relacionado com 2 horas. O expoente 3 está relacionado com 3 horas. Então o expoente t está relacionado com a hora do instante t. Beleza, beleza? Então a nossa função exponencial para esta situação será 2 elevado a t vezes 1.000. Ok? Beleza, beleza? Facinho, facinho. Por enquanto está facinho, né? Mas tem que ser assim mesmo. Ah, desculpa, é f de t, né? A variável é em t. Vocês podem fazer a tabela aí na folhinha ou no caderno, tanto faz, tá? Mas o gráfico é melhor fazer na folhinha porque já está aí bonitinho, demarcado, tá? Muito bem, então fizemos a tabela. Agora vamos tentar interpretar algumas coisas.
Alguém consegue dar uma interpretação para um instante menos 1? Professor, porque você... Tá, mas uma interpretação do que significa o menos 1 nesse contexto. Vai ser antes dele se dividir por 2. Antes dele se dividir em 2? Não. Quase isso. Antes acontece o quê? Mas é a formação da bactéria. É antes. Esse menos significa antes. 1 hora antes, pessoal. Certo? Vai ter Então, se no instante 0 tem 1000 bactérias, no instante 1 hora antes, quantas bactérias tinha? 0. 500. Não. Faz sentido isso para vocês? Vai. Certo? Tinha 500 bactérias. Agora, será que a fórmula que a gente criou ali, a partir do 0, será que vai valer para números negativos? Vai ser uma... Então, aí vocês vão ter... Então, é o seguinte, ó. Primeiro, vamos ver se dá certo pro instante 0. Pro instante 0 seria 2 elevado a quanto, pessoal? 2 elevado a 0. E vocês sabem que 2 elevado a 0 é 1. Olha só como tudo se encaixa. Então, no tempo menos 1, será 2 elevado a menos 1. Será que 2 elevado a menos 1 vezes 1000 dá 500? Então você vai precisar lembrar do seguinte, que 2 elevado a menos 1 não tem a ver com o número ser negativo. 2 elevado a menos 1 tem a ver com o que, pessoal? Tem a ver com o inverso. Anota isso aqui. Um expoente negativo tem a ver com o inverso do número. Ou seja, qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2 elevado a 1. Vocês devem ter aprendido isso com o Daniel. Pelo menos era uma revisão de exponencial, de potenciação, quer dizer. Tudo bem, pessoal? 2 elevado a 1 é igual a meio. Tá? Não confunda esse menos 1 com o seu número negativo. Tem a ver com esse ser o inverso do número, elevado à potência. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a quanto mesmo? Não, 2 elevado a menos 1 é igual a meio. E meio vezes 1000 vai dar 500. Pode pegar, pode pegar. Ok. O que significa t igual a menos 2? O que significa t igual a menos 2? Não, o significado desse contexto. 2 horas antes. Tudo bem, pessoal? 2 horas antes, o que aconteceu? Quantas bactérias terão? 2 elevado a menos 2 vezes 1000. Você sabe que o resultado tem que dar quanto? Metade de 500, concordam? Hein, pessoal? Matheus, desliga isso aí. Você pegou a folhinha aqui, Matheus? Então pega aqui. Professora, mas eu deixei isso falar com vocês aqui. Isso aqui Um leão e um tigre? Ah, tá. Tem várias variações de felinos. Muito. Não sei. Então você sabe que o resultado disso aqui tem que dar 250, beleza? Então será que 2 elevado a menos 2... Quer dizer, quanto que dá 2 elevado a menos 2, pessoal? Então, de novo, potência negativa, expoente negativo não tem a ver com o número ser negativo. Tem a ver com ele ser o inverso do número elevado à potência positiva. Ok? Bom, 1 elevado ao quadrado é
1. 2 elevado ao quadrado, 4. Por isso que isso aqui vai ficar 2 vezes... Você poderia ter escrito assim, ó, 2 elevado a 1 sobre 2 ao quadrado. Tanto faz. Percebe que o 2 elevado a 1 vai ser 1 de qualquer jeito? Tá? Isso aqui é igual a 1 quarto. Então isso aqui dá 250. Né? 1 quarto de 1000. 1 quarto de 1000 vai dar... Dá 250. O que significa menos 3? 3 horas antes, nós teremos 2 elevado a menos 3 vezes 1000. E 2 elevado a menos 3, quanto que vocês acham que é? De novo, elevado a menos não é um número negativo, tem a ver com o inverso do número, ao cubo. Então 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo, 8. Certo? Portanto, 1/8 de 1000. Quanto que dá 1/8 de 1000? É a metade de 500, 250, a metade de 250. Metade de 250, quanto dá? 125. Alguma dúvida? Sim, não entendi esse negócio aí de inversão. Mas vocês viram isso em algum momento da vida, não viram? Não. Com certeza vocês viram. Onde? Esse ano, Ah, valeu. esse ano. Ó, Eduardo, vê só a lógica, ó. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é você multiplicar por 2. 2 elevado a 3 é multiplicar por 2. Se você voltar, 2 elevado a 3, que é 8, para 4, que operação você está fazendo aqui? Dividindo por 2, correto? Do 4 para o 2, que operação você faz? Divide por 2. Olha que lindo. 2 elevado a 1 dividido por 2 tem que ser 1. Por isso que 2 elevado a 0 é 1. Continuando essa lógica, você está dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2. 2 dividido por 2, desculpa, 1, né, no caso. Dividido por 2 dá quanto? Meio. 1 dividido por 2 dá meio. Quanto que é meio dividido por 2? Olha só. Isto aqui é meio, concorda? Se você dividir o meio por 2, você vai ter o quê? 1 quarto. E 1 quarto dividido por 2 vai ser o quê? 1/8. Entendi. Beleza? Maravilha. Pronto, copiaram já? Bom, agora vamos para o gráfico. Vai ter outro teste daqui a 2 semanas. A semana de prova, você já tem ideia de quando é que vai ser? Sim. É quando? Primeira semana de novembro? Errou. Aquele valor que eu vou. Primeira semana de novembro? É a primeira semana de novembro. Eu teria que faltar sexta. Eu iria quinta, eu dormir na casa da Ana. Eu iria sexta, de novo, eu dormiria na casa da Ana, eu iria sábado. Agatha, eu vou tirar você daí, hein? Então, exatamente. Vai, pô, vamos lá. Vamos colocar agora
esses dados da tabela no gráfico, beleza? Qual vocês acham que é o ponto mais simples aí para colocar? Aí, professor, tu vai recolher essa folha? Não, é para ficar com vocês, tá? Então, não é não. No tempo igual a zero, qual é o valor da quantidade de bactérias? 1000. Então vamos colocar aqui. Ó, no gráfico de vocês está 1, 2, 3, 4, 5, não tá? Mas então vocês podem botar, complementar aí, que é de 1000 em 1000. Primeira coisa, pessoal, qual é a variável do eixo X? Tempo. Todos concordam? Concordo. A variável do eixo X é tempo em hora. Ok? Qual é a variável do eixo Y? Quantidade de bactérias. Alguma dúvida com relação a... Ó, eu vou exigir que vocês saibam nomear os eixos com as variáveis, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Então, o primeiro ponto que a gente vai marcar no gráfico é o ponto 0. Para t igual a 0, temos 1000 bactérias, beleza? Então, será este ponto aqui. Alguém tem dúvida com relação a esse ponto? 0, 1000? Não dúvidas? Eduardo. Oi. Ponto 1. Oi. Quantas bactérias serão? 1000. Não. 2000. Então, olha só. Para tempo igual a 1, teremos 2000 bactérias. Mateus, para o tempo 2, quantas bactérias? Que decepção. 4.000. Rafael. 4.000, muito bem. Peraí. Tá errado esse gráfico, tá errado. Peraí que tá errado esse gráfico. Posso apagar isso aqui, né? Posso apagar isso aqui? Já passou. Espera aí que tá errado aqui. Deixa eu ajustar aqui. 2, 4. Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1000, 2000, 3, 4, 6, 8. 7, 8. Só para ficar proporcional aí, tá? O de vocês está indo de 1 até 8, não tá? Então o de vocês está certo. Então vamos lá, para x igual a 0 vai ser 1000. Para t igual a 1 será 2000. Para t igual a 2 será 4000. Ó, perceba o seguinte, pô, olha para cá. 2 pontos no gráfico, você não tem noção do que é ainda. Certo? Você pode pensar que é uma reta ou pode pensar que faz parte de uma parábola. Tá? Mas quando você bota esse ponto aqui, você já vê que não é uma reta. Pode até parecer uma parábola, mas também não vai ser uma parábola. Para 3, para tempo 3, 8000. Então vai ser aqui em cima, ó. É isso aí, mano. Ok? Para tempo menos 1, quantas bactérias tem? 500. Então, veja no gráfico de vocês se você consegue marcar metade de 1000 aqui, ó. Tá? 500. Metade de 1000, 500. Para x igual a 1. Para t igual a menos 1.
para t igual a menos 2, será quanto, pessoal? Tenta marcar entre o 0 e o 500, metade aqui, ó, 250. Tá, vai ser aqui. E para t igual a menos 3, vai ser quanto? 125. Marca metade da metade da metade, ó, 125. Vai ser aqui, ó. Pergunta, pessoal. Calma aí. Nós vamos traçar primeiro esse gráfico. Ó, o gráfico vai ser um troço assim, ó. Oi, valeu, mano. Vai ser uma função que cresce muito, muito rápido. Tá? Essa função cresce muito, muito rápido. O menos 3 ali, pessoal. Tá na linha do zero, né? Menos 3. Menos 3? Zero. Não. Ele tá um pouquinho assim, tá no 125. Ó, metade de 1000, 500, metade de 500, 250, metade de 250, 125. Rapaziada, vamos respeitar ele, por favor. Isso aí, vamos respeitar ele. Pergunta, povo. Atenção. Esse gráfico, vocês acham que em algum momento... Olha pra cá, Matheus. Vocês acham que esse gráfico em algum momento cruza o eixo X? Não, sabe por quê? Por quê? Porque a base pode ser zero negativo. Nesse contexto aqui, nesse contexto, por que nunca pode tocar o eixo X aqui? Porque olha só, 125, o próximo, menos 4 seria dividido por 2, certo? Qualquer número dividido por 2, diferente do zero, sempre vai sobrar alguma coisa, concorda? Nunca vai dar zero, concorda? Então esse gráfico aqui, ele vai se aproximar do eixo X cada vez mais, ele vai se aproximando cada vez mais, só que ele nunca vai tocar o eixo X. Nunca vai ter uma raiz. Deu para entender? Muito bem. Então, as exponenciais, elas não têm raízes. Diferente da quadrática e da afim. Olha, eu fiz caneta, agora é errado, já é. Professor, tá certo? O quê? Tá certo? Tá. Tudo bem. É errado. Quem é a tua? Muito bem. Perguntas que eu posso fazer. Perguntas que eu posso fazer para esta questão. A matéria da prova seria essa e a do teste? A matéria é função exponencial e quadrática. Que fofo. Posso apagar aqui, pessoal? Questões que eu posso perguntar a vocês para o teste. Se eu perguntasse quantidade de bactérias no instante
No instante 10 horas. Ok? Como é que vocês fazem? Mariana, como é que a gente faz isso daqui? Quantidade de bactérias no instante 10. Olha para a função e responde. 2 elevado a 10 vezes 1000. Muito bem. Todo mundo concorda que basta fazer a F de 10, pessoal? A F de 10, Mas como faz ao contrário? que é igual... Exatamente, chegaremos lá. Então vai ficar 2 elevado a 10 Sabe por quê? vezes... Espera só um pouquinho. Vê se todo mundo entendeu isso aqui, pessoal. Essa pergunta aí tá na fruta? Essa daqui é a pergunta fácil. Por quê? Porque eu estou fornecendo... Eu dou a Vocês chegam na função e eu quero saber a quantidade, a F da quantidade no instante 10. Basta você colocar T igual a 10 e substituir aqui e fazer a conta. Ok? Essa é a fácil. Quanto que é 2 elevado a 10, pessoal? Não é 20, hein? 100 também não. Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida aqui. 2 vezes 2. 2 vezes 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 2 256 vezes 2 512 vezes 2 1024. Pessoal, gravem 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Gravem este número, pessoal. 2 elevado a 10 é igual a 1024. Este número aparecerá muitas vezes na vida de vocês. Então só de saber assim decorado já pode. Pode. Não precisa ficar tarde. 1024. Apareceu 1024 é 2 a décima. Apareceu 2 a décima é 1024, tá? Vai ser útil isso. Aparece muitas vezes. Então, qual é a resposta da quantidade de bactérias no tempo de 10 horas? 1024 vezes 1000. Que vai dar quanto? 1024 vezes 1000. 1000 tem 3 zeros. 1, 2, 3. 1.024.000 bactérias, ok? Beleza, pessoal? Então, a função exponencial, para quem vai estudar biológicas, vai precisar de função exponencial, hein? Quem quer fazer medicina, farmácia, odonto, enfermagem, biomedicina, biologia mesmo, exponencial. A exponencial tem a ver muito com população, crescimento populacional, tem a ver com a quantidade de um determinado remédio no sangue, certo? Ok? Vamos ver o contrário agora. Fala. Agora vai chegar. Muito bem, então, letra B. Qual instante a quantidade de bactérias é não, 1 milhão não, porque esse 3 milhões. eu vou deixar fácil só pra gente entender. 256 mil. Qual é o instante? Atenção.
Essa daqui é a pergunta mais difícil. Tá? Essa é a pergunta mais difícil por quê? Porque a gente vai cair numa equação e tem que resolver a equação. Agatha, qual vai ser a equação que a gente vai montar para responder a seguinte pergunta? Qual instante a quantidade de bactérias será 256 mil? Como é que é? Fala de novo. O T é? Substituir o T por 256 mil? Alguém tem outra opção? Exatamente, olha só. É o contrário, pessoal. Vai, Eduardo. Aqui nós temos duas variáveis. Atenção. A variável T e a variável F. Calma. Perceba, só tem duas variáveis aqui, a T e a F. Certo? Só tem duas opções. Ou você coloca no lugar do T, que tem a ver com tempo, ou você coloca no lugar da F, que tem a ver com a quantidade de bactérias. Certo? Ó, só tem tempo ou quantidade. A informação que ele dá é tempo, por acaso? Não, a informação que ele dá é quantidade. Então você vai substituir na F. Deu para entender, Agatha? Então, a pergunta que responde a esse questionamento é F de T igual a 256 mil. Atenção, povo. Aqui, ó. Quando eu coloco dessa maneira, eu estou perguntando qual é o valor de T para dar 256 mil bactérias. Beleza? Então basta substituir F de T por essa forma que a gente tem aqui, 2 elevado a T vezes 1000 igual 256 mil. Perceberam que é diferente de substituir por T? Então, exatamente, exatamente. Pode fazer a conta aí. Então olha só, aqui ó. Essa é uma equação que tipo? Isso aqui é uma equação, pessoal? Por que é uma equação? Isso aqui é uma equação ou não? Por que é uma equação? Porque tem uma incógnita e tem uma igualdade. Ele está perguntando qual é o valor da incógnita para isso aqui ser igual a isso. Professor, mas não teria que ter uma equação. Mas qual é o tipo de equação? Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Não. Isso aqui é uma equação do segundo grau? É do terceiro grau? Não, é uma equação exponencial. Que vocês devem ter aprendido como resolver. Então vamos aprender agora. Então olha só, eu preciso, igual nas outras, no primeiro grau e no segundo grau, eu preciso isolar a variável. A variável no caso está 2 elevado a T. Esse 1000 aqui está multiplicando, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode dividir por 1000 dos dois lados da equação. Ou simplesmente pega esse 1000 que está multiplicando e vai passar dividindo, certo? Isso é equivalente, tá? Por quê? 1000 dividido por 1000 dá 1. É como se você tivesse passado o 1000 dividindo. Dá essa impressão. Bom, quanto que é 256 mil dividido por 1000? 256. Vai simplificar 1000 por 1000. Então, a pergunta é, qual é o expoente que eu coloco no 2 para dar 256? Fatora 256. Deu para entender, pessoal? Como assim? Por 1000? Tá multiplicando 1000. Passa o 1000 dividindo. É a mesma coisa aqui, ó. 2x igual a 4. 2 não está multiplicando? Vai passar dividindo.
Qual é o valor de t que 2 elevado a t dá 256? Suponha que você não saiba. O que você tem que fazer? Fatoração. Anota aí, pessoal. Fatoração. 256. O que é a fatoração? Tá, mas qual é o objetivo da fatoração? Ó. O objetivo da fatoração é a gente encontrar números primos que multiplicados dá um número, certo? Então qual é o número primo que divide 256? 2. Quanto que vai dar? 7. Oi, Cássia, bom dia. Pode ser. Aqui, Cássia. Pega uma folha aqui. 128 dividido por 2, 60 e 120 é 60, 8, 4, dividido por 2, certo? Dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 1. Então, o que significam esses números da direita aqui? Exatamente. Significa que o 256 pode ser reescrito como 2 elevado a 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? E professor, ensina... Então, na equação exponencial, você só conseguirá descobrir o valor de t se você conseguir transformar o 256 numa potência de mesma base que está o expoente. Calma. Já respondo isso aqui. Então, pergunto. Qual é o valor de t que é igual ao do lado direito? Qual é o valor de t que eu coloco aqui para ser igual a 2/8? É direto, pessoal. T igual a 8. A única diferença do lado esquerdo e do lado direito é o expoente. Então, T igual a 8. 8 o quê? Bactérias? Não, 8 horas. 8 horas. Beleza? Mas, professor, ensina... Agora, aprendam. Ali o número, é porque o 256 todos foi divisível por 2. Mas ele ensina para você colocar um número que não sei. Exatamente. Quando você tem uma situação, quando você tem uma situação que o expoente, a base aqui é diferente desse lado do lado esquerdo, até este ano vocês não saberão resolver. Só vão saber resolver ano que vem. Beleza? Ano que vem vocês vão aprender logaritmo. E aí com o logaritmo vocês vão saber resolver isso aqui. Quer dizer, se for diferente. Se você quiser, assista minha aula no YouTube de logaritmo, tá? Dúvidas, pessoal? No teste vocês saberiam responder essas duas questões facilmente? Não, então, se eu não confundir as funções... Vai, copia aí que eu vou apagar a letra A, hein? Pode apagar a letra A? Não. E agora? Não é porque tá gravando. Primeira vez que eu cheguei a Tá vendo só? Que consideração? Consideração que eu tô tendo pra vocês agora? Ela já me seguiu, Ela cortou o história. Professor, você já falou que eu vou separar. Eu não sei qual é o É uma saco. Essa
Será que vou entender essa Cara, você mora na É arriscado, é arriscado. Você vê a cara de um funcionarista. Eu não Pronto, copiado já? Letra A. Letra A, posso apagar? A data, posso apagar? A função. A letra A. Quant, pode apagar? Bactéria. Instante. 10. Muito bem. Vamos agora à função G de T igual a meio elevado a chas, a T. Ó, pô, faça no caderno aí a tabela para -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 para essa função G agora, tá? Faz uma tabela assim, T, G de T, e faz os valores. Na verdade, você já até tem os resultados aí, só tem que pensar um pouquinho. Exatamente. Muito bem. Posso apagar a letra B? E a letra A? Acelerado. Então começa com -3, -2, -1. Vezes 1000, tá? Bota vezes 1000 aí só pra gente colocar nesse gráfico aqui também. Oi? Ah, desculpe. Coloca vezes 1000 porque eu quero encaixar no mesmo gráfico, tá? só posso ser de gatos amarelos. Mano, ele não sabe. Não. Ele não sabe. Sabe se é uma diferença entre o gato amarelo e o gato preto? Tem. Pode ter. A coloração do pelo. Então, vai estar bom, vai Jorge não toma banho pra vir pra escola. Mas tem várias outras opções, né? Não precisa ser. Eu acho que você devia se inscrever para o programa de pesquisa da. Vai lá na faculdade de veterinária da UFRJ. Aí fala assim: gostaria de fazer parte do experimento. Quem quer fazer uma tese de doutorado aí com alergia a gato amarelo? Pode apagar a Nina. Obrigado. Agora eu escolho o patrão. Vamos lá, pô, vamos fazer as contas aqui. 2 elevado. Meio elevado a 3, a menos 3. Olha só. Vou reescrever essa função. Atenção, vou reescrever essa função da seguinte maneira. Esse meio aqui
Lembra? Que é 2 elevado a... Ó, esses juros que eu estou fazendo. 2 elevado a menos 1, concordam? 2 elevado a menos 1, estava aqui. 2 elevado a menos 1 elevado a t, quanto que dá? 2 elevado a menos 1 vezes 3. Gatos com pelos escuros causam mais alergia. Que é igual a 2 elevado a menos 1, concordam? Isso aqui é igual a 2 elevado a menos t vezes 1000. Tudo bem, pessoal? Então vamos trabalhar com essa função aqui só para vocês já se familiarizarem com os termos. Não, tá bom assim. Pode ser esse ou pode ser esse aqui. Bom, vamos lá. 2 elevado a menos 3 vai ficar 2 elevado a menos 3, certo? Vezes 1000. Ok, pessoal? Quanto que é 2 elevado a menos 3? 2 elevado a 3 vezes 1000, que vai dar 8.000, tá? Ok? Então só toma cuidado com esse menos 3 aqui, tá? Para os números negativos vai ser a mesma coisa. Então vai ficar 2 elevado a menos 2 vezes 1000, que vai dar 2 ao quadrado vezes 1000, que é igual a 4.000. Posso fazer direto já agora? Então vai ficar 2 elevado a menos 1 vezes 1000, que é igual a 2.000. 2 elevado a menos 0 vezes 1000 é igual a 1 vezes 1000, que é 1000. 2 elevado a menos 1 vezes 1000, que vai dar 500. Certo? Dois elevado a menos 2 vezes 1000 vai dar 250. 2 elevado a menos 3 vezes 1000, 125. Beleza, beleza? Alguma dúvida? Vocês aprenderam com o Daniel PG, não aprenderam? Será que a função exponencial tem a ver com PG? Olha que lindo. O que acontece do 8.000 para o 4.000? Não tem nada. Você multiplica por meio. O que acontece do 4.000 para o 2.000? Você multiplica por meio. Do 2.000 para o 1.000? Ou seja, nada mais é do que uma progressão geométrica, se você considerar valores inteiros para t. Ok? Então a progressão geométrica tem a ver com a função exponencial e a progressão aritmética tem a ver com a função afim. A afim você está sempre somando um mesmo número, que é a razão. Na exponencial você está sempre multiplicando por um mesmo número, que é uma progressão geométrica. Beleza, beleza, povo? Vamos colocar então esses pontos no gráfico. É a mesma coisa, só que ao contrário. Mateus, qual é o primeiro ponto a colocar no gráfico? Não tem gráfico. Segunda-feira foi que dia? 7? Ana, qual é? Rafael. Tem que fazer aquele trabalho de história, Eduardo, qual é o primeiro ponto a colocar no gráfico? O quê?
Pô, só olhar pro bagulho ali. O zero. Fala um ponto para colocar no gráfico. Zero. Zero? Assim? Zero? O zero que vai ser 1000. 0, 1000. É o mesmo ponto do anterior, correto? Correto. Qual outro ponto? O 1. O quê? Que vai ser 500. Tá aqui, ó, 500. Não, vai descer essa. É o que a gente está descobrindo. 2, 250. É a metade de 500. 3, 125. É a metade da metade de 500. Para menos 1, Então ela vai ser o oposto. 2.000. Para menos 2, 4.000. Para menos 3, 8.000. Olha só o que acontece com esta function. Inversamente Certo, então essa daqui é a G, a amarela. O que acontece com a G? Ela está decrescendo. Esse decrescimento, em algum momento toca o eixo X, pessoal? Nunca tocará o eixo X, hein? Só que no limite para o infinito é igual a zero, tá? Para quem for fazer exatas um dia, quando você considera infinito, ele vai para zero. Cálculo diferencial integral. Muy bien. Alguém saberia dizer quando que a função exponencial ela é crescente e quando que ela é decrescente? Ela é crescente a partir do menos 1. vai dar pra ver esse Menos 1, menos 2, menos 3. Tem a ver com o quê? quando tem negativo. Eu tô falando bobagem. Quando T é negativo? Não exatamente. Quando que é decrescente e quando que é crescente? Posso apagar a tabela ou não? Pode? Anota isso no caderno, porque eu acho que não tem aí na apostila, na folhinha. Então, quando a função é crescente e quando ela é decrescente? Então vamos explorar um pouquinho essa ideia. Suponha que a f seja vai, pô, olha pra cá. Dá um exemplo de função crescente exponencial. É aquela que tá ali mesmo, fala aí. F de x igual a 2 elevado a x. Tá? Essa daqui é uma função genérica. Ok? Onde x é a variável, b a gente chama de base
e a f é a função. Decrescente vai ser por 2 sobre menos 20. Não. Então vamos ver uma função decrescente. Meio elevado a x. Qual é a diferença dessa para essa aqui? Não, algebricamente falando. Qual a diferença da f e da g na estrutura algébrica? O que é de diferente? 1 é elevado ao quadrado. Oh, desculpa. 1 tem 2 como a base. Escreve aí. F função. X variável. B chama de base. Base da função, tá? Então a diferença entre essas duas aqui nada mais é que a base. Olhando para as bases, vocês têm alguma intuição de quando que vai ser crescente e quando que vai ser decrescente? Essa base Essa base é menor que 1. Então você acha que qualquer função com a base menor que 1 vai ser decrescente? Sim? E se você pegar essa daqui, ó, t de x igual a menos 1 elevado a x? Estraguei não, tô fazendo vocês pensarem. Não, mas assim, tá escrito que não pode ser negativo. Ah, você está vendo spoiler aí. Vamos lá, pessoal, vamos pensar o seguinte. Suponha que eu tivesse uma função f exponencial do tipo f de x igual a 1 elevado a x. Mateus, Ana e amiguinha. Mariana e João. O que acontece com essa função, hein, pessoal? O que vocês acham que acontece com a função para x igual a 0? Vai dar 1. Para x igual a 1. Vai dar 1. Para x igual a 2. Vai dar 1. Para x igual a qualquer número. Vai dar 1. Perceba que isso aqui impede a função de ser uma coisa interessante. Vai ser uma reta constante, assim, no 1. Certo? É uma coisa totalmente... Não serve pra nada. Exatamente. Então esse valor da base, ele não pode ser 1. Ok? Deu para entender isso? Então, vamos pegar um número diferente de 1. O 2. O 2 é um número maior que 1. Tá? Suponha que você tivesse uma função assim, ó, f de x igual a 1,01 elevado a x. O que isso está me dizendo? A f de 0, quanto que é? A f de 0 é 1,01 elevado a 0, que dá 1, ok? Beleza? A f de 1 é igual a 1,01 elevado a 1, que é igual a 1,01. Já aumentou alguma coisa, percebeu? E aí você sempre vai estar pegando um número e multiplicando ele por 0,01. Você sempre vai estar multiplicando por 1,01. Isso aqui é como se fosse 1 vezes 1, não, é 1,01 não. Tá? Você sempre vai pegar o anterior e vai multiplicar por 1,01. Como esse número é maior que 1, ele sempre vai estar crescendo. Deu para entender essa intuição?
Agora, por outro lado, quando você está fazendo meio elevado a x, o que você está fazendo, na verdade, é... Ó, meio elevado a 0 vai dar 1. A g de 1 vai ser meio elevado a 1, que é meio. Está sempre multiplicando por um número menor que 1. Você pode até pensar em 0,5. Certo? Você está sempre multiplicando por 0,5. Multiplicar por um número menor que 1, obviamente que você está decrescendo com o número. Por isso que vai sempre decrescer. Certo? Só que não tem sentido também você pegar um número negativo. Tá? Não faz sentido você pegar um número negativo. Por exemplo, se fosse uma t de x igual a menos 1 elevado a x. Ó, x igual a 0, vai dar 1. X igual a 1, vai dar menos 1. X igual a 2, vai dar 1. Vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1. Tá? Não faz sentido uma função dessa. Portanto, se a base estiver entre 0 e 1, vai ser decrescente. Tá? Se a base estiver entre 0 e 1, anote isso aí, a função exponencial será decrescente. E se a base for maior que 1, ela será crescente. Dúvidas? Posso apagar esse gráfico? Peguem a apostila. Pega a apostila. Você entregou? A base. Coloca o nome da dupla oficial. Página 109. Exercício 5. Vamos lá, pessoal. Página 109, exercício 5. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Tá. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40.000 unidades, obteve-se a fórmula para a população. P de T igual a 40 vezes 2
elevado a 3t. Léo, quantos de 10 fundamentos? I don't know. Em que t é o tempo em hora Ah, meu Deus. e p de t é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos. Então a pergunta é, quantidade de bactérias após 20 minutos. Quantidade de bac após 20 minutos. Ok? Atenção, quais são as grandezas dessa situação? Quais são as grandezas? Tempo. Tempo em hora. Olha só o que está escrito. A função em que t é o tempo em hora, está escrito, em hora. E p de t é a população em milhar de bactérias. Certo? Então, tempo. IP, população. População em milhar. Ok? Essas são as variáveis. Então a pergunta, qual a quantidade de bactérias após 20 minutos? Como é que resolve esse problema? 40. Já tem a função. Então, esse é o problema. Então vamos pensar o seguinte, quanto que é P de zero? Ou seja, a população no instante zero. 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 0. Quanto dá essa conta? 40 vezes 2, 3 vezes 0 dá 0, 2 elevado a 0 dá 1. Faz sentido a resposta ser 40? 40 o quê? 40 mil, porque a unidade aqui é milhar. Beleza? No tempo igual a 0, 40 mil bactérias. No tempo igual a 1. O quê? 1 hora, depois de 1 hora, certo? Vai ser 40 vezes 2 elevado a 3 vezes 1. Resposta, 40 vezes 2 elevado a 3. Ou seja, 40 vezes 8, que dá 320 o quê? 1000 bactérias. Vocês acham que a quantidade de bactérias após 20 minutos vai ser maior que 40 ou menor que 40? Maior que 320 mil ou menor que 320 mil? Menor. Por quê? Porque 20 minutos não é 1 hora. Como descobrir a quantidade? A gente sabe que está entre esses valores, 40 e 320 mil. Faz aí. Muito bem. Vocês saberiam fazer sozinhos isso daqui? Não. Mas vocês entenderam até agora o que está acontecendo? Não. Para t igual a 0, deu 40 mil bactérias. Ok? Eu só coloquei t de 0 ali no lugar da função. Quer dizer, apliquei o 0 na função. E o p de 1, que significa depois de 1 hora. Então, graficamente está assim, ó. 0, 1 hora. A 0 hora tem 40 mil bactérias. E a 1 hora tem 320 mil bactérias. Ele está perguntando aos 20 minutos. Então, pessoal, você precisa perceber que 20 minutos em relação a 1 hora é a mesma coisa que 1/3.
1 terço de hora. Ok? Deu para entender isso? Se você não conseguir fazer isso direto, você pode fazer a seguinte regra de 3. 60 minutos é equivalente a 1 hora. 20 minutos é equivalente a T horas. Beleza? Fazendo a regra de 3, você tem o seguinte, que 60T é igual a 20, T é igual a 20 sobre 60, simplifica, dá 1 terço. Tá? 1 terço do quê? 1 terço de hora. 1 terço de hora. Beleza, pessoal? Então você não pode botar T igual a 20, que senão vai dar errado. Vai dar 20 horas. Daqui a 20 horas vai ter muito mais que isso aí. Olha só, vamos fazer um teste de exponencial na semana que vem. Teste de exponencial dia 24 de outubro. Anota aí. Segundo teste do terceiro tri. É 24 de outubro, função exponencial. Dever de casa. Dever de casa. Façam os exercícios da página 108 e 109. Página 108 e 109. Tá? Semana que vem a gente volta. Beijo, beijo. Tchau. Então vem dar um oi. Cara, o professor nunca vai fazer assim. Vou cortar essa parte, tá, pessoal? Olá! Não corta não. Olá, gente. Olha, o que a gente ficou fazendo na aula de matemática? A gente ficou vendo quem cometeu mais dos 7 pecados capitais. E quem pecou mais nos 10 mandamentos. Professor, qual mandamento você mais pecou? Tu é o Lula? Ah, o 3. Mandamento 3. Qual